Vamos hoje entrar em uma aventura que os nossos protagonistas irão atrás de um portal mágico que pode levar para qualquer lugar. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa aventura com eles, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O Portal Mágico lançou nos cinemas em 2023 e é baseado na série de livros de Tom Holt com o mesmo nome. Nós vamos acompanhar nesse filme a história de Paul, que é um rapaz que mora na Inglaterra que está procurando um emprego. E um dia, quando ele está indo em uma entrevista, coisas estranhas acabam acontecendo, em que a primeira, o despertador dele não toca, a segunda, que a calça dele estava com uma mancha, a terceira é que o cadarço dele arrebenta, a quarta é que a esquentadora de pão dele, acaba queimando, a quinta é que o cadarço dele novamente arrebenta, a sexta é que simplesmente aparece uma pessoa estranha que faz com que ele perca o lugar na fila, e sétima é que um cachorro rouba o cachecol dele. Tudo isso engloba o dia em que Paul acabou seguindo um cachorro que roubou seu cachecol e o levando até uma porta misteriosa, mas que dizia estar contratando funcionários. Ao fazer a entrevista, ele acha que tudo deu errado, porque basicamente ele na verdade nem tinha se candidatado àquela vaga, mas ele sim consegue a vaga de estagiário lá. E a partir daí ele começa a trabalhar lá. Só que na verdade a função dele era basicamente ficar em um escritóriozinho, olhando mapas, procurando um certo mineral, vamos assim dizer, que há anos ninguém via. Só que na verdade eles queriam que Paul achasse um portal secreto que só poderia ser encontrado se você não estivesse procurando ele. Gente, essa é uma história de magia e aventura. Pelo que eu vi, o filme que lançou em 2023 é baseado, a maior parte dele, no primeiro livro, que tem o mesmo nome, que a gente vai acompanhar esse. Porém, eles resolveram implementar algumas coisas a mais. Uma ideia é que implementaram o feiticeiro também nessa história, que basicamente eu acho que não existe no livro. Não sei, nunca li o livro, gente. Mas a gente vai acompanhar essa história. É interessante? Nós temos um ganho bem bacana de uma história de aventura e magia voltado para um público infanto-juvenil. Um outro ponto bacana também é que se você é um fã dessas obras de magia e aventura, então dá uma chance, porque além de englobar essa história de O Feiticeiro, também vai nos remeter a relembrar Harry Potter e até mesmo Dr. Who, justamente por ter aquela questão de uma porta que pode nos levar a literalmente qualquer lugar, o que nos lembra a porta a Targes, que nos leva a outros pontos. A gente vai acompanhar, como eu disse a princípio, esse nosso personagem que é o Paul, que acaba misteriosamente conseguindo um emprego em uma empresa um tanto questionável. A princípio, pro Paul, aquilo ele não consegue entender o que exatamente é, até começar a ver que na verdade aquela empresa é como se fosse uma empresa que controlaria certas catástrofes ou faria com que acontecesse certas catástrofes e até coincidências mágicas. Então, basicamente, se vocês forem ver o Portal Secreto, vai lembrar muito também de Umbrella Academy, porque existe uma empresa que cuida disso. Só que a diferença é a seguinte: lá eles fazem com que aconteça as coisas. Um bom exemplo que nós vemos nesse filme é uma hora que o nosso protagonista vai junto com uma das diretoras daquela empresa, junto com uma outra menina que entrou junto com ele, que é a Sophie, em que eles vão até uma praça e ela vira e fala, a diretora, pra Sophie, que ela deveria avisar para ela quando a menina que estava no parque lendo um livro chegasse à parte da fonte. E é nesse momento que nós vemos como se fosse uma coisa um tanto coincidência demais, em que a menina está lendo sobre o livro e o cara senta lá na fonte e acaba caindo na fonte. Então, basicamente, é como se remetesse ao que estava acontecendo no livro em que ela estava lendo, acontecesse com ela na vida real. É interessante isso justamente porque mostra como se fosse coincidências, basicamente não
não existem, é o que esse filme quer nos entregar. Se isso aconteceu com você, é porque em algum momento você solicitou isso e as criaturas mágicas do universo fizeram isso por você. E você, é claro, iria pagar um preço depois, isso é um fato. Tudo iria bem justamente porque Paul começa a se comunicar com Sophie e Sophie diz que, primeiro, não gosta de café, segundo, ela não gosta de alcaçuz, tem várias coisas que ela não gosta. E ele começa a perceber que a sua parceira tem certas atitudes um tanto estranhas, que a princípio ela diz que não gosta de tal coisa e de repente ela age de um modo totalmente diferente, como se gostasse daquilo. E o Paul começa a se questionar o que realmente está acontecendo, enquanto, é claro, ele continua indo atrás desse portal misterioso que nunca é encontrado. Até que um momento ele começa a ir para mais além daquela empresa, em uma parte que não deveria ir, porque estava proibido, já que somente duendes poderiam entrar lá. E quando ele entra, acaba finalmente encontrando esse portal. Então a gente começa a acompanhar isso, que ele finalmente acha o portal e percebe que o portal pode levar ele a vários lugares. E daí, milagrosamente, vamos assim dizer, o portal leva ele justamente para dentro da empresa novamente, mais perto da sala do chefe dele. E ele acaba escutando certas coisas que não deveria e envolvem a personagem da Sophie. Gente, a história em si não é ruim, é bacana, tudo. Porém, quando eu vi o anúncio desse filme, que foi em 2023, que eu nem lembrava mais dele, só achei novamente no TikTok, eu tinha uma ideia mais clara de que o portal secreto seria meio que um mundo mágico. Mas basicamente, ele não tem muito um ponto mágico, um quesito de magia. É mais uma questão assim de aventura do nosso protagonista com certas doses de magia. Até a questão do próprio protagonista, eu acho que o protagonista é um protagonista bacana, legal, que tem tudo para entregar uma história bacana. Porém, eu não sei se realmente o filme agradou as pessoas. Eu não sei nem se realmente agradou os fãs do livro. Como eu disse, gente, é baseado em uma série de livros. Então, eu acho que não é só um livro. São talvez 4, 5, ou até mesmo, como é o caso de Harry Potter, 8 livros. Fica aquela questão, será que o livro e o filme são iguais ou não? Eu li que o primeiro filme sim se baseia no primeiro livro, que conta essa questão do portal, que é um portal que leva para outros lugares, mas que eles incluíram outras coisas a mais. Mas assim, será que a história é fiel? Porque nós temos uma ideia de um ganho de um protagonista que, no meu ver, parece ser sim carismático, que vai ganhar o público com toda aquela questão de ser atrapalhado, cômico, e que se envolve em um mundo mágico que ele não conhecia e que de algum modo ele tem esse potencial. O que é um questionável fato de que, se não tiver uma continuação, a gente não entende qual é a ideia do protagonista. Nós sabemos que o nosso protagonista ele tem algum tipo de poder mágico que encontra coisas perdidas. Justamente isso, ele revela coisas perdidas apenas com o toque de sua mão. Então fica aquele questionamento, quem realmente é o Paul? Porque assim, nós vemos que ele enxerga esse mundo mágico que muitas vezes as pessoas não enxergam. Uma ideia é justamente até a própria Sophie, que eles estão na sala em que ele vê um dragão bebê e ela vê apenas um rato. Então é esse ponto. Aí nós temos uma outra questão. A Sophie, ela é uma vidente, mas ela duvida dos poderes mágicos dela. Então eu acho que pelo fato dela não acreditar nesses poderes dela, ela muitas vezes não enxerga esse mundo mágico. O filme, como eu disse, é interessante, gente. Ele engloba essa questão de magia, principalmente, como eu disse, se você gosta disso, ele nos faz relembrar, mas não tanto como eu esperava que seria. Fora o fato de que eu acho que ele deixa a desejar, sim, porque você fica com certas dúvidas no primeiro filme que você quer um pouco mais. Então você fica naquela, putz, se não tiver a continuação, eu vou ter que ir atrás do livro, que é basicamente o que eu falei pra minha mãe. Se não tiver uma continuação, eu vou ter que saber sobre a história, porque ficou muitas pontas soltas nesse filme. Mas que foi divertido, aquela coisa bem gostosa de se divertir, ver com as crianças, se divertir
divertir com toda a situação e, como eu disse novamente, um protagonista que tem tudo sim para ser carismático. Analisando de 0 a 5, na minha opinião, o Portal Mágico é um 3,5, tá, gente? Porque eu acho que faltou coisas. Eu acho que pelo fato de eu ser uma pessoa muito fã dessa categoria magia e aventura, deixou a desejar um pouco. Ele não entregou muito, que é o que eu esperava mais que poderia entregar. Mas ainda assim, dá pra se ter uma ideia de se divertir com toda essa questão do Portal Mágico, principalmente desse portal secreto que remete muito a Doctor Who, que leva os nossos protagonistas a vários lugares, mas que não tem muito desenvolvimento da própria história, gente. Eu acho que ficou isso. Eu acho que minha decepção maior da história não foi o fato de não entregar muito uma questão de magia e aventura, mas sim uma questão de não desenvolver muito esse quesito, o portal secreto, entende? Uma ideia do que era mais, que falta coisas. Você fica assim, putz, eu acho que o livro tem mais pra entregar do que só isso. Uma historiazinha simples de uma pessoa cai em um outro mundo. E assim, eu acho que até, como minha mãe disse, o portal secreto, ele lembra muito The Libraries. Quem já assistiu The Libraries sabe o que é. Que nós temos o primeiro filme que deu origem até a própria série. O nosso protagonista vai estar procurando um emprego e acaba justamente caindo em um lugar em que muitas coisas são mágicas. Então assim, você entende que seria mais ou menos basicamente isso, mas falta coisa. Se você ainda não assistiu, gente, dá uma chance, tá pra alugar na Amazon e tire a conclusão de vocês. A minha opinião final sobre esse filme é que, literalmente, eu esperava mais, porque parecia ser um filme bem bacana, bem interessante, mas que faltou coisas que desenvolveriam mais a aventura. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu o Portal Secreto, o que você achou? Ou se você conhece, já leu o livro, qual é a diferença entre filme e livro? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima!